E aí, aqui é o Node, imagine só. Com o fim da grande eleição dos Estados Unidos, o presidente Ross discursa sobre o futuro de sua nação, que é acompanhado por todos os habitantes do país. Em um bar próximo, Sam assiste aos jornalistas comentando sobre o depoimento do político, que se provou não ter feito parte de todo o desastre envolvendo o abominável. Longe dali, em uma região do México, o exército americano consegue detectar uma movimentação de criminosos inimigos e enviam seu avião de ataque para neutralizar as ameaças. Ao analisar os membros do grupo, Joaquim percebe que os homens estão sendo liderados por Cobra Coral, o líder do Esquadrão da Serpente. Nesse momento, o grande Capitão América aterrissa no local e aproveita a onda de choque do seu pouso para atordoar os seus alvos. Rapidamente, Sam utiliza o seu escudo para combater os criminosos, permitindo que ele bloqueie os disparos, enquanto golpeia cada um dos seus adversários. Logo em seguida, o super-herói realiza algumas manobras com suas asas tecnológicas que conseguem refletir parte dos ataques de volta aos inimigos. Agora que foi encontrado, o Capitão América é instantaneamente cercado pelos soldados malignos. E quando estava prestes a ser atingido por um dos explosivos dos homens, ele se protege com suas asas. Para escapar da emboscada, Sam cria um pulso de energia ao seu redor, que arremessa todos os bandidos para longe. Com isso, os dispositivos scanners detectam que alguns reféns estão aprisionados no local, e o super-herói decide que irá entrar para resgatá-los. No interior do esconderijo, o líder dos criminosos se prepara para eliminar cada um dos inocentes que capturou, porém ao notar que há um invasor se aproximando, ele ordena que seus soldados destruam o inimigo. Antes que pudessem reagir, os bandidos são rapidamente atingidos pelo escudo de Sam, que aparece logo em seguida golpeando seus alvos repetidas vezes. Da sala de observação, Joaquim revela que parte dos invasores estão tentando fugir com a carga que coletaram, e ordena que o super-herói tente impedi-los de escapar. Sendo assim, Sam realiza uma investida contra os criminosos, golpeando cada um deles com seu escudo, porém nesse momento ele acaba sendo desarmado por um dos homens. Apesar disso, o Capitão América não se desespera e derrota todos os seus inimigos com um dos tijolos de concreto do local. Após recuperar o seu escudo, o super-herói corre até os reféns e distrai os criminosos enquanto seu drone Asa Vermelha os ataca por trás, eliminando os dementes no mesmo instante. Com isso, Sam corre até o líder do esquadrão inimigo, porém antes que pudesse capturá-lo, ele é surpreendido por um dos seus guarda-costas, que possui uma força sobre-humana. Percebendo que seu aliado não conseguirá cuidar de todos aqueles criminosos sozinho, Joaquim decide ajudá-lo e utiliza o seu traje de combate para interceptar e finalizar cada um dos motoqueiros. Agora que o líder dos seus inimigos escapou, Sam não tem outra opção a não ser confrontar o Brutamontes, que o arremessa contra o chão com toda a sua força. Logo em seguida, o herói consegue revidar os ataques do seu oponente e após derrubá-lo, ele o finaliza com um golpe no pescoço. Ao mesmo tempo, os soldados militares chegam no local e ficam aliviados ao notarem que toda a situação já foi controlada pelo Capitão América. De volta aos Estados Unidos, Sam se reúne com Joaquim, que possui o sonho de se tornar o próximo Falcão. Para que possa treinar o garoto, o super-herói vai até a academia de Isaiah, seu antigo treinador, que é capaz de arremessar um saco de pancadas para longe com apenas um único golpe. Com o início dos treinos, Sam se prepara para capturar as 3 faixas que estão atreladas à cintura do velhote e tenta se esquivar dos ataques do saco de pancadas que seu treinador está utilizando como sua arma. Apesar de ter conseguido agarrar 2 das faixas de Isaiah, o novo Capitão América acaba sendo atingido em seu estômago, fazendo com que ele fique atordoado. Sendo assim, eles decidem dar uma pausa em seus treinos, e Sam revela que após sua nova posse, o presidente Ross convidou o trio para uma visita na Casa Branca. Mesmo relutante, Isaiah decide acompanhar os seus amigos, e ao chegarem no local, eles são recebidos por dezenas de jornalistas ao redor da entrada. Logo depois, Sam é convocado para ir até a sala presidencial e Ross revela que precisa da ajuda do super-herói para remontar os Vingadores. Com isso, o presidente dá início à sua apresentação especial, onde revela que uma grande máquina de combate foi encontrada no meio do oceano, apresentando sinais de uma alta evolução tecnológica. O homem também revela que a estrutura do objeto encontrado não é composta por vibrânio, mas sim adamantium, a amostra mais refinada que os seres humanos podem conseguir. Nesse momento, Isaiah se levanta e após desarmar um dos guardas, ele o arremessa para longe e tenta disparar contra Ross, que é protegido pelo vidro
vidro ao seu redor. Confuso, Sam tenta impedir o seu amigo, mas acaba sendo derrubado no mesmo instante, causando um pânico generalizado. Ao mesmo tempo, diversos infiltrados tentam atacar Ross, que é rapidamente retirado da sala junto com outros líderes governamentais, permitindo que Rakim neutralize os inimigos com a ajuda dos membros do serviço secreto. Para escapar, a Isaiah tenta fugir do local em meio ao caos, arremessando uma das mesas na direção dos soldados, que acabam sendo atrasados pelo objeto. Logo em seguida, o homem se joga pela janela da Casa Branca e corre loucamente para que não seja capturado pelas autoridades. Apesar disso, a Isaiah é facilmente cercado por dezenas de viaturas e helicópteros. E Sam implora para que o seu treinador não resista, caso contrário poderá ser eliminado pelos policiais. Mais tarde, o super-herói vai até o centro do serviço secreto americano e ordena que o presidente encerre sua reunião, para que possam conversar sobre o que aconteceu com seu amigo. Nesse momento, Ruth aparece e Ross conta que a mulher é sua conselheira de segurança. A agente explica que houveram diversos atiradores e ex-membros do serviço secreto militar presentes no local, sendo assim o ataque foi coordenado e planejado por grupos inimigos. Sam conta que a Isaiah não parecia estar sob total controle dos seus atos e pede que o presidente o permita investigar o caso, já que o homem merece total reconhecimento por seus feitos como um super soldado. O Capitão América explica que já presenciou soldados sendo manipulados por músicas específicas, que os forçavam a obedecer às ordens, mesmo que contra sua vontade, e conta que o mesmo pode ter acontecido com seu amigo. Apesar disso, Ross afirma que não pretende mais realizar nenhum tipo de parceria com Sam e ordena que ele se retire da instalação imediatamente. Algumas horas depois, o super-herói realiza uma visita ao seu antigo treinador, que conta que não tinha nenhuma intenção de eliminar o presidente. Percebendo que a Isaiah pode ter sido forçada a cometer aqueles crimes, Sam afirma que vai descobrir o que está acontecendo. Porém, o velhote nega sua ajuda e pede que ele vá embora. Logo depois, Rakim conversa com seu amigo e conta que após acessar o circuito de segurança da Casa Branca, ele notou que a Isaiah pode ter sido manipulado por um flash que foi disparado de seu celular. O jovem também afirma que os demais traidores do local também apresentaram o mesmo problema com seus aparelhos. E a dupla conclui que algo estava manipulando os agentes. Sendo assim, Sam acredita que possam haver informantes trabalhando na Casa Branca e conta que isso deve estar conectado aos criminosos mexicanos que foram convocados para roubar o Adamantium. Enquanto dirigia pela cidade, o super-herói acaba sendo surpreendido por Cobra Coral, que dispara contra o veículo forçando o homem a se abaixar. Antes que seu alvo pudesse escapar da emboscada, o criminoso arremessa um explosivo na direção de Sam, fazendo com que o carro seja completamente destruído e incinerado. Nesse momento, uma viatura policial chega até o local e, aproveitando que seu inimigo está distraído com as autoridades, o Capitão América tenta atacá-lo. Rapidamente, Sam consegue desarmar o criminoso, que tenta feri-lo com seu machado, mas apesar de ter sido atingido, o super-herói não desiste e derruba o homem com um chute. Antes que fosse detido por seu adversário, Cobra Coral dispara com seu revólver através de suas roupas, fazendo com que o Capitão América tenha que fugir por sua vida. Para que não seja eliminado, Sam utiliza os veículos como escudo e, ao notar que seu oponente está sem munições, ele sai correndo. Com isso, os rivais vão parar no meio de um ferro velho e, após utilizar uma das baterias do local para criar uma onda de fumaça, o super-herói realiza um ataque surpresa no vilão, o derrubando em um dos veículos. Logo em seguida, Sam nocauteia o velhote com um soco e, ao ouvir um chamado, ele decide atender o telefone de Cobra Coral, onde uma voz misteriosa afirma que coisas muito piores irão acontecer. Furioso, o Capitão América retorna até seu escritório, onde pede que Rakim rastreie a ligação do celular do vilão, enquanto ele cuida dos seus ferimentos. Ao utilizar os seus rastreadores, o jovem revela que a localização se encontra em uma antiga base militar, que não possui nenhum tipo de imagens de satélite e nem mesmo tráfego aéreo. Sendo assim, Sam vai até o seu traje de super-herói e pede que Rakim o acompanhe para que possam localizar e interrogar o criminoso responsável pela ligação. Na prisão de segurança máxima, Ruth decide visitar os prisioneiros para que possa interrogá-los sobre o ocorrido. Entretanto, antes que pudesse chegar até a cela, a mulher se depara com um dos soldados que elimina todos os atiradores prisioneiros e dá um fim à sua vida logo em
seguida. Assustada, Ruth corre para entender o que está acontecendo e após notar que todos foram eliminados pelo soldado, ela percebe que o militar estava com uma música tocando em seu walkie-talkie. Em seu avião, o presidente recebe uma ligação de um dos soldados, que avisa sobre a transferência de Isaiah para uma nova cela após o ataque. Porém, antes que pudesse finalizar o aviso, o homem acaba sendo eliminado. Logo em seguida, uma figura misteriosa pega o telefone e começa a conversar com Ross, dizendo que irá se vingar por tudo que o homem causou em sua vida. Em pânico, o presidente decide ligar para Ruth e avisa sobre a quebra de segurança na base militar, pedindo que ela se mantenha longe do local. Ao anoitecer, os super-heróis chegam até a zona secreta e após fazer o reconhecimento da área, Sam envia o seu drone para cortar a cerca e colocar as câmeras em looping. Com isso, a dupla corre em direção à porta e utiliza um escudo de adamantium para forçar a sua abertura, permitindo que eles entrem sem serem vistos. Do lado de dentro, eles se deparam com um laboratório, onde encontram centenas de registros sobre os experimentos realizados pelos cientistas americanos. No Japão, o presidente dos Estados Unidos tenta convencer Ozaki a se manter dentro do seu tratado de comércio, para que possam repassar o adamantium pelo mundo, porém o homem se recusa a cooperar. Ozaki revela que os seus serviços de inteligência descobriram as intenções do velhote e afirma que toda a missão de recuperação da carga foi forjada por Ross. Por esse motivo, ele conta que o Japão não irá fornecer nenhum auxílio ou tolerância sobre os pedidos do presidente e declara que sua reunião está finalizada. De volta ao laboratório, Rakim descobre que Ross obteve um método de implantar comandos em alvos com flashes de luz, permitindo que os alvos obedecessem qualquer ordem. Logo em seguida, o rapaz utiliza o seu pendrive para coletar todas aquelas informações e durante sua busca, ele encontra uma gravação de algumas aulas de uma universidade. Nesse momento, as luzes do laboratório se apagam e ao se aproximarem, a dupla se depara com Samuel Stearns, uma das principais cobaias de Ross, que acabou ficando irreconhecível após dezenas de experimentos. Revoltado com tudo que o presidente lhe fez passar, o vilão ordena que Sam deixe o resto do seu plano ser concluído, porém o super-herói se recusa a aceitar e parte para cima dele. Repentinamente, Samuel utiliza sua máquina de pulsos gravitacionais para atordoar o seu inimigo, e após convocar os seus soldados de elite, ele vai embora. Em conjunto, a dupla de super-heróis combate cada um dos criminosos, porém Rakim é facilmente imobilizado e começa a ser eletrocutado por seus oponentes. Enquanto utilizava o seu escudo para se defender, Sam percebe que o seu parceiro não irá aguentar muito tempo, e após nocautear os soldados que estavam tentando apagá-lo, ele utiliza o seu escudo para atingir os demais inimigos. Graças a isso, Rakim consegue se libertar, e ao notar que seu parceiro está prestes a ser finalizado, ele acerta um choque no Demente, que é rapidamente derrotado. Após o combate, a dupla caminha até os corredores, onde se deparam com dezenas de guardas esperando por eles. Nesse momento, Ruth aparece e começa a combater cada um dos soldados, que são facilmente derrotados por seus ataques marciais. Graças à ajuda da mulher, os super-heróis conseguem eliminar todos os inimigos ao redor, fazendo com que eles escapem sem serem eliminados. Entretanto, ao chegarem do lado de fora, eles são interceptados pelos agentes do FBI, que declaram que a dupla está presa por invasão de propriedade do governo. Quando estão prestes a entrar nas viaturas, Sam percebe que os rádios estão emitindo ruído de controle mental e grita para que sua equipe corra o mais rápido possível. Com isso, Rakim e Ruth correm na direção do veículo, enquanto o Capitão América utiliza o seu escudo para se proteger dos disparos, permitindo que o trio fuja em segurança. Longe dali, Ross conversa com seus assessores, que informam que o presidente Ozaki está preparando suas tropas para protegerem o adamante do Japão. Ao notar que não terá outra escolha a não ser um confronto direto, o velhote decide iniciar uma guerra contra o país, para que os Estados Unidos sejam a única nação em posse da matéria-prima. Após chegar em um acampamento militar, Sam pede que o líder dos soldados o leve até Cobra Coral, enquanto Rakim mostra sua gravação para Ruth. Quando se reencontram, o vilão afirma que Samuel Stearns não irá parar, pois pretende se vingar de tudo que Ross causou em sua vida. O homem revela que por muitos anos, Samuel foi o centro de experimentos do presidente, que havia prometido que iria libertá-lo assim que se tornasse o líder governamental do país.
Entretanto, tudo aquilo não passou de uma grande mentira e como vingança o vilão orquestrou um plano para causar uma guerra entre as nações, de uma maneira que o Ross se tornasse o culpado. Percebendo que a situação está prestes a piorar ainda mais, Sen corre até o seu grupo e o líder dos soldados revela que diversas frotas do Japão estão se dirigindo até a máquina de adamantio neste exato momento. Sendo assim, o trio chega até o local onde o confronto está próximo de iniciar, e Ross fica furioso ao notar que o Capitão América retornou mais uma vez para questioná-lo sobre suas atitudes. Tentando acalmá-lo, Sen explica que descobriu diversas informações sobre Samuel e pede que o homem o acompanhe para que possam conversar sozinhos. Irritado, Ross pergunta o motivo do herói ter vindo, e ele conta que todos os acontecimentos recentes foram orquestrados por Sterns, que queria que ambos os países entrassem em confronto. Logo em seguida, Sen conta tudo que descobriu sobre os poderes de controle mental do vilão, e questiona o presidente sobre por que o laboratório possui dados sobre seu estado de saúde. Se sentindo pressionado, Ross revela que estava fortemente doente, e para que pudesse se manter vivo, ele decidiu utilizar as pílulas criadas no laboratório. Abalado, Sen afirma que Ross ainda possui tempo para se reconciliar com Betty e ganhar novamente a confiança de toda a população americana, mas precisará agir em nome da paz, não permitindo que um confronto com o Japão se inicie. Nesse momento, um dos soldados alerta o presidente de que um dos seus caças militares acabaram de atacar as frotas japonesas. E a dupla corre para entender o que está acontecendo. Na sala de controle, os comunicadores explicam que os pilotos parecem não estar respondendo às ordens, e a dupla de super-heróis decide ir até o confronto para interceptar os traidores. Rapidamente, Sen e Rockin pedem que os soldados de Ozaki recuem o mais rápido possível. Porém, nesse momento, os caças americanos aparecem e disparam contra os pilotos. Logo em seguida, um dos combatentes lança um míssil nos navios, e ao notarem que as frotas americanas deram início ao confronto, os pilotos japoneses disparam contra as embarcações inimigas. Para que não sejam atingidos, Ross ordena que os ataques sejam interceptados. Porém, mesmo assim, 2 dos mísseis continuam seguindo em direção a eles. Sendo assim, a dupla de heróis tenta impedir o ataque, enquanto Sen utiliza o seu drone para se proteger dos disparos inimigos. Rockin destrói parte de uma das artilharias, que acaba explodindo antes de atingir a embarcação. Com isso, Ross entra em contato com Ozaki e avisa que os seus pilotos estão fora de controle, já que algo está acontecendo em suas mentes. Nesse momento, o presidente começa a se sentir tonto e escuta a voz de Sterns em sua cabeça, que ordena que ele deixe toda sua raiva sair. No céu, Sen corta as asas de um dos caças, forçando o soldado a se auto-ejetar para que não afunde no oceano. Logo em seguida, os super-heróis percebem que um dos militares está prestes a atacar as embarcações japonesas, e Capitão América parte para interceptar os disparos. Utilizando seus escudos e suas asas, Sen consegue destruir cada um dos mísseis. Porém, enquanto tentava explodir as artilharias que iam em direção aos japoneses, Rockin percebe que terá que pará-la manualmente e voa na direção dela. O problema é que a explosão acaba atordoando o rapaz, que tem parte do seu traje destruído, e começa a cair na direção do oceano. Desesperado, Sen tenta alcançá-lo, que cai na água a toda velocidade, porém o comunicador americano avisa o super-herói de que mais ataques estão prestes a acontecer e pede que ele os auxilie. Sendo assim, Capitão América continua com sua missão, enquanto Ross tenta aguentar os efeitos colaterais das substâncias químicas que foram injetadas em seu corpo. Percebendo que o último soldado está prestes a atacar os navios dos Estados Unidos, Sen voa em sua direção e o força a se auto-ejetar, utilizando seu escudo para quebrar o vidro da cabine. Aproveitando o abalo mental que Ross se encontra, Sterns tenta piorar o estado do presidente, que começa a se transformar lentamente em uma criatura. Nesse momento, Sen consegue puxar o caça, evitando que a aeronave colida com as embarcações americanas. E ao receber a notícia, Ross consegue tomar o controle novamente, deixando o vilão extremamente furioso. Agora que resolveram os conflitos, os militares retornam até a cidade com Rockin e seu amigo, para que possam realizar uma cirurgia de emergência no rapaz. Enquanto isso, o esquadrão militar investiga o bunker que foi encontrado por Sen, porém nesse momento, o comandante recebe um chamado de um dos seus soldados. O combatente revela que os medicamentos que foram entregues a eles possuem radiação gama, a mesma substância presente nas toxinas de Sterns.
Ao notar que podem estar em perigo, o homem tenta correr para alertar os seus superiores, mas é interceptado pelo vilão, que utiliza o seu aparelho de frequência para imobilizá-lo e finalizá-lo com uma parada cardíaca. Em frente ao centro médico, Sam é surpreendido por Sterns, que revela que como seus planos foram destruídos pelo herói, ele decidiu se vingar e eliminou o comandante Dennis. Logo em seguida, os soldados chegam para prender o homem, que afirma que o Capitão América será eliminado pelo próprio presidente Ross. No depoimento do político, os alto-falantes começam a reproduzir um discurso desrespeitoso e de ameaças feito por Sterns, deixando Ross cada vez mais desesperado. Com todo aquele tumulto, os agentes do serviço secreto tentam acalmar o presidente, que fica ainda mais furioso, dando início a uma transformação macabra. Rapidamente, o corpo de Ross começa a crescer, transformando o homem em um poderoso Hulk vermelho. Tentando proteger os cidadãos, os agentes disparam contra o presidente, que fica furioso e começa a destruir tudo ao seu redor, demolindo até mesmo um pedaço da Casa Branca. Antes que pudesse atacar os seus funcionários do serviço secreto, o Hulk vermelho é atingido pelo escudo do Capitão América, que o distrai por tempo suficiente até que todos tenham escapado do local. Com isso, Ross tenta atacar o restante dos agentes, mas é impedido por Sam, que abre um grande ferimento em suas costas. Irritado, o Gigante Vermelho desfere um ataque ultrassônico, destruindo tudo ao redor do super-herói, que foge para os céus para que não seja atingido. Apesar disso, o Capitão América é facilmente agarrado por Ross, que continua demolindo a Casa Branca a cada ataque. Para impedir que o monstrengo elimine os guardas com seu poste metálico, Sam bloqueia o ataque com suas próprias mãos, permitindo que os soldados recuem e que os helicópteros comecem a atacar o Hulk vermelho. O problema é que Ross é extremamente resistente e arremessa o objeto na direção da aeronave, que cai rapidamente disparando para todos os lados e forçando o herói a bloquear os tiros para proteger os civis. Ao notar que outro helicóptero se aproxima, o monstrengo arremessa os restos do veículo em seu alvo, que acaba caindo em cima dele. Com isso, Ross solta um enorme rugido em meio à destruição, e Sam ordena que Ruth retire os civis do local, enquanto ele distrai a criatura. Querendo destruir o seu inimigo, o Hulk vermelho salta na direção dele, e após destruir parte do monumento de Washington, ele continua perseguindo seu alvo. Logo em seguida, Capitão América foge pela floresta da região, enquanto Ross destrói tudo que cruza o seu caminho. E ao notar que o homem não irá voltar ao normal, ele decide confrontá-lo de uma vez por todas. Sendo assim, Sam convoca os seus 2 drones para auxiliá-lo e salta por cima da criatura, conseguindo abrir um ferimento em suas costas. Furioso, Ross consegue destruir um dos dispositivos do super-herói e após atordoá-lo para longe, ele tenta arremessar um veículo flamejante em sua direção. Utilizando suas asas, Capitão América consegue bloquear o ataque, porém o Hulk vermelho não desiste e continua o atacando sem parar. Quando consegue destruir o último drone de Sam, o monstrengo se prepara para finalizá-lo e o agarra com suas próprias mãos, permitindo que ele arranque uma das asas do herói. Antes que tivesse sua cabeça destruída pela criatura, Capitão América acerta um chute em um dos ferimentos de Ross, que o arremessa para longe com um dos seus golpes. Nesse momento, o monstro vermelho salta para finalizar Sam, porém após carregar os impactos de dezenas de golpes com sua asa, o herói consegue revidar, atingindo o Hulk vermelho com um poderoso ataque que destrói tudo ao redor. Com isso, os agentes do serviço secreto correm na direção do Capitão América, que tenta dialogar com Ross uma última vez. O homem afirma que entende os motivos do presidente ter feito tudo o que fez, e conta que ainda pode se reconciliar com sua filha, para demonstrar que ele não é um ser humano ruim. Ao ouvir isso, Ross consegue se acalmar, permitindo que ele encerre sua transformação e seja levado embora pelos paramédicos. Agora que os conflitos foram encerrados, Sam consegue libertar a Isaiah, e logo em seguida ele decide visitar o presidente em sua cela. Após dar as notícias sobre a continuação do acordo com Ozark, o super-herói revela que trouxe Beth junto a ele, permitindo que Ross converse com sua filha mais uma vez, após todo aquele caos. Por fim, Sam conversa com Joaquim após longas horas de recuperação, e juntos, os melhores amigos planejam como irão montar e coordenar a nova equipe dos Vingadores. Galera, mas e vocês, o que acharam dessa história? Deixa aqui embaixo nos comentários, vejo vocês no próximo recap aqui do canal. Até lá!